Hello everyone, como é que vocês estão? Tudo beleza? Hoje a nossa aula vai ser mais uma com a série Call of Duty. Vamos aprender inglês pra caramba, o equivalente a meses de inglês a gente vai aprender em uma aula só, então se prepara, pega aí o papel, a caneta para anotar, mas também vocês sabem que eu uso um PDF para dar aula e se vocês quiserem ter acesso a esse PDF, basta vocês acessarem o link do Discord que está aqui embaixo e fazer o download lá no nosso servidorzinho do Discord. Você pode acessar não só esse PDF, mas todos os outros que estão aqui disponíveis no YouTube. Se você está me assistindo pelo nosso curso English Quest, então você sabe que o PDF também está aqui na descrição desse vídeo para você fazer o download e poder estudar junto comigo, beleza? Vamos lá então? Bora começar o vídeo. Welcome to the City of Souls. I've never been to Mexico. Welcome to the City of Souls. Ou seja, bem-vindo à Cidade das Almas. I've never been to Mexico. Eu nunca estive no México. Usamos essa estrutura, I've never been, para falar que eu nunca estive. Só que perceba que a gente tem duas preposições para utilizar depois do I've never been. Você pode utilizar o I've never been to, ou então I've never been in. Muitos alunos me perguntam isso. Para dizer que você nunca esteve no sentido de deslocamento, nunca viajou, nunca visitou, normalmente a gente utiliza o to. Esse é o mais comum. I've never been to Mexico, ou então I've never been to Europe, e assim vai. Agora, se você quiser falar que eu nunca estive dentro de algum lugar, então a gente vai utilizar a preposição in. I've never been in. Por exemplo, I've never been in this restaurant. I've never been in this room before. Welcome to the City of Souls. I've never been to Mexico. This is in Mexico. Las Almas. This isn't Mexico. This is Las Almas. Isso não é o México. Isso é Las Almas. Usamos o is para positivo e o isn't para negativo. Isn't é uma contração do is not. Então, this is, isto é. This isn't, isso não é. Perceba que na pronúncia do this, e você tem que colocar a língua entre os dentes assim e fazer um sonzinho de abelha. Tipo assim, ó. This. This. Kids, guns and balloons. It's a new one. Kids, guns and balloons. That's a new one. Crianças, armas e balões. Essa é nova. O one é usado como pronome para alguém que já foi mencionado ou que talvez seja entendido pelo contexto. Então, se você voltar na frase e ver that's a new one, a tradução é essa é nova. Mas o que é novo? Bom, essa situação de crianças, armas e balões. Então, essa situação é substituído por one, that's a new one. Inclusive, a gente pode até substituir por pessoas, olha só que legal. That woman is very attractive. Suponhamos então que eu estou apontando para um grupo de 12 pessoas, 12 mulheres. Aí o meu amigo pergunta assim, which one? Ou seja, qual? Qual delas? Né? Porque são 12, eu falei aquela, uma só. Aí eu falo the tall one. Perceba que eu tô usando o one para substituir a palavra woman. Eu poderia falar which woman, the tall woman, mas ficaria muito repetitivo e eu posso só utilizar o one. Kids, guns and balloons. It's a new one. Narcos use generosity to win over the people. Narcos use their generosity to win over the people. Os narcos usam a sua generosidade para conquistar as pessoas. To win over é conquistar, persuadir, ou seja, através de charme ou até mesmo de esforço. Como no exemplo, the politician was able to win over the voters with his speech. Então, o político conseguiu conquistar os eleitores com seu discurso. She won him over with her kindness and generosity. Então, ela o conquistou com a sua bondade e generosidade. Então, você percebe que eu coloquei até o him entre o verbo win e a preposição over. Sempre que a gente tem um objeto assim, him, her, me, it e os outros, a gente vai colocar no meio do phrasal verb normalmente. Existem algumas exceções, mas na maioria delas, ele vai no meio. Narcos use generosity to win over the people. Even the children. Especially the children. Even the children? Até as crianças? Especially the children. Especialmente as crianças. Atenção para essa palavra even, que significa até.
Usamos o even para demonstrar surpresa ou então ênfase. Even the children were excited about the surprise party. Então, até mesmo as crianças estavam empolgadas com a surpresa. Esse até, né, até mesmo as crianças estavam empolgadas, no sentido de que não era esperado que elas estivessem empolgadas, mas até mesmo elas se empolgaram. Então, even the children. Esse é o even que a gente usa para dar essa ideia de surpresa. Olha o meu próximo exemplo. He can run a mile in just 4 minutes, even in bad weather. Então, ele consegue correr uma milha em apenas 4 minutos. Até mesmo em um tempo ruim. Então isso aqui é para dar ênfase que mesmo em um tempo ruim, até mesmo em um tempo ruim, ele consegue correr em apenas 4 minutos. Pausa na aula para eu dar um recadinho para vocês. Se vocês quiserem se tornar aí os meus alunos, vocês podem entrar no English Quest. O que é o English Quest? Não sabe? Relaxa. Vou deixar aqui na descrição o link explicando tudo bonitinho, com valores, etc, para você decidir lá se você quer entrar no curso, tá? Fazendo isso, vocês também me apoiam o meu trabalho, claro, daí para eu continuar trazendo mais aulas aqui no YouTube e também lá no English Quest, que tem aulas extras, tem mais coisa, tem na verdade coisa pra caramba no English Quest. Fiquem à vontade, se vocês tiverem qualquer dúvida também, vocês podem entrar no Discord e mandar uma mensagem diretamente para mim, todos os links vão estar aqui na descrição, beleza? Vamos voltar pra aula, vamos lá. What's the latest? What's the latest? Ou seja, qual a novidade? No inglês, late significa tarde. Latest significa o mais tarde. Tá, André, mas o que tem a ver com qual a novidade? Se a gente for traduzir ao pé da letra, latest seria o último, ou mais tarde. Então, se eu pergunto para você, what's the latest? Então eu tô perguntando quais foram os acontecimentos últimos aí que aconteceu na sua vida. Lógico que no português a gente só fala, ei, qual a novidade? Quais são as novidades? Então você pode utilizar what's the latest para perguntar isso para a pessoa. Inclusive você pode utilizar de uma outra forma também, ó, that's his latest film. Ou seja, esse é o último filme dele. What's the latest? Marks are killing everything in their path. War crimes. Makes me want to commit a few war crimes of my own. Makes me want to commit a few war crimes of my own. Me faz querer cometer alguns crimes de guerra por conta própria, de conta própria, né? Por mim mesmo. Esse of my own é usado para enfatizar algo que pertence a você, só seu, só meu, por exemplo, né? Of my own. I bought a house and now I have a place of my own. Comprei uma casa e agora eu tenho um lugar só meu. Esse of my own dá essa ênfase de que isso é só meu, of my own. War crimes. Makes me want to commit a few war crimes of my own. Tyranny. It won't stand. It won't stand. Tirania. Isso não vai prevalecer. Ou seja, não vai durar, não vai ficar de pé. Eu falo isso de ficar de pé porque stand é um verbo que literalmente significa ficar de pé, ou seja, se sustentar. Pode ser utilizado de uma forma figurativa também. O literal seria isso mesmo, ficar de pé. Por exemplo, this bridge won't stand for long. Então, essa ponte não vai durar muito, né? Então, ela não vai ficar de pé por muito tempo. Suponhamos que está com um vento forte ou alguma catástrofe natural e, infelizmente, a ponte não vai durar. Figurativo seria algo abstrato, uma ideia que não vai ficar de pé, uma ideia que não vai durar. Então, ó, the argument won't stand for long, ou seja, o argumento não vai durar muito, o argumento não vai ficar muito de pé, não vai ficar de pé por muito tempo. Tyranny. It won't stand. I'll get a green light to go after these guys. Think we'll get a green light to go after these guys? Acha que teremos uma luz verde para ir atrás desses caras? Green light é meio que no sentido de um aval, uma permissão do governo ou do militar, por exemplo. O verbo go after, na verdade, seria um phrasal verb, que é a junção de duas palavras que formam um significado diferente, é a ideia de ir atrás. Se você traduzir, go é ir, after, depois. Ir depois não faz sentido. Não faz sentido, mas quando a gente coloca os dois juntos, aí ele se transforma em ir atrás, ou então buscar algo. The police need to go after the suspects. Ou seja, a polícia precisa ir atrás dos suspeitos. I'll get a green light to go after these guys. No more green lights, Johnny. We're on our own. No more green lights, Johnny. We are on our own. Sem mais luz verdes, Johnny. Estamos por conta própria. E é exatamente o que essa estrutura, que é o verbo to be, mais on our own,
que é estar por conta própria. Olha o meu exemplo. She is on her own now. No one will help her. Ela está sozinha agora, ninguém vai ajudá-la. This time I am on my own. Ou seja, dessa vez eu estou sozinho. Perceba que eu estou trocando aqui o advérbio de posse, que é o her e o my. Por quê? Porque na primeira frase eu falei she, então ela está por conta dela. E na segunda frase eu falei I, que é eu estou por minha conta. Então, cuidado, se você for utilizar essa estrutura, on our own or on my own, você vai ter que trocar de acordo com a pessoa. What about Captain Price? I trust the captain. If he knew, he'd be here. I trust the captain. If he knew, he'd be here. Confio no capitão. Se ele soubesse, ele estaria aqui. If he knew, he'd be here. Seria se ele soubesse, ele estaria aqui. Essa estrutura está numa segunda condicional do inglês. André, nossa, o que é a segunda condicional? É uma frase que expressa uma situação hipotética. Tipo assim, se ele soubesse, você concorda comigo que ele não sabe? Então, ela sugere que algo não está acontecendo, ou seja, ele não sabe, mas que se fosse diferente, se ele soubesse, uma consequência ocorreria. E a consequência normalmente vem depois da vírgula, que é a estrutura, vem com o verbo would. O would faz literalmente esse papel de ia. Estaria, comeria, correria, dirigiria, compraria, etc. Então, if he knew, se ele soubesse, é essa primeira frase. He would be here. He would be here. Que seria a segunda frase. Esse he mais o apóstrofo D é a contração do verbo would. He would, he'd. He'd be here. A primeira frase está no passado simples. Então a gente utiliza o verbo no passado simples normal. Como o meu exemplo aqui, ó. If I had money, I would travel. Se eu tivesse dinheiro, eu viajaria. I trust the captain. If he knew, he'd be here. Be careful who you trust, Sergeant. People you know can hurt you the most. Good advice, LT. Cuidado com quem você confia, sargento. As pessoas que você conhece são as que mais podem te machucar. Esse the most serve para dar essa ênfase de que o mais, o que mais fez algo ou então o que mais vai fazer o algo. She is the person that loves me the most. Ela é a pessoa que mais me ama. He was the guy that danced the most. Ele era o cara que mais dançou. Então essa ênfase de que o mais fez, o que mais fez esse verbo, a gente utiliza the most no final da frase. Be careful who you trust, Sergeant. People you know can hurt you the most. Good advice, LT. I want to be like you when I grow up. You want to be better than me, Johnny? I wanna be like you when I grow up. Eu quero ser como você quando eu crescer. Wanna é a contração do want to, que significa quero. É só uma maneira diferente de falar want to. A gente fala wanna. Cuidado, ela é bem informal e ela só pode ser utilizada com o verbo depois dela. Ou seja, I wanna be. Be é um verbo. I wanna play. Play é um verbo. Então você só pode utilizar com verbos depois. Não pode ser utilizado com objetos. Por exemplo, I wanna chocolate seria I want to chocolate. Isso está incorreto, não faz sentido. O certo seria você falar com o objeto I want chocolate. I want to be like you when I grow up. You want to be better than me, Johnny? I will be. Good man. Think I'll live that long? Probably not. I will be, eu vou ser. Good man, bom homem. Think I'll live that long? Acho que eu vou viver tanto tempo assim? Probably not. Provavelmente não. Então aqui ele está utilizando esse that long. Essa palavra, that, dá essa ênfase de tanto assim. E aqui eu posso usar com qualquer adjetivo. Por exemplo, is the iPad that expensive? O iPad é tão caro assim? Is he that angry? Ele tá tão brabo assim? Então sempre quando você quer dar esse tão assim, quer fazer essa ênfase de nossa, tão brabo assim, tão caro assim, tão longo assim, então você vai utilizar esse that mais um adjetivo que você quer dar a ênfase. I deserve one. You said you wanted a win. Congratulations, you're a winner. You say you wanted a win. Congratulations, you are a winner. Você disse que queria uma vitória? Parabéns, você é um vitorioso. Então, nós adicionamos esse ER no final. Perceba que aqui eu estou usando o verbo win e a palavra winner, o substantivo winner.
Eu só adicionei o ER no final do verbo para formar o substantivo. Então a gente adiciona esse ER no final do verbos para formar esses substantivos ou então as profissões. Por exemplo, teach, teacher. Teach, ensinar. Teacher, professor. Bake, assar. Baker, padeiro. Drive, dirigir. Driver, motorista. Sing, cantar. Singer, cantor. E assim vai. I deserve one. You said you wanted to win. Congratulations, you're a winner. E aí, o que acharam da aula? Querem acesso a esse material para vocês estudarem de uma maneira muito melhor, sem precisar fazer anotação, tudo? Você pega o PDF, estuda e vai relembrando junto comigo. Acesse o nosso Discord, que vai ter lá todas as anotações, com traduções, com estruturas, tudo para você dar uma olhadinha no nosso PDF e você estudar melhor. Se você está me assistindo do curso English Quest, claro que você também tem acesso a esse PDF aqui embaixo na descrição. Diz aí nos comentários qual que é o próximo jogo que você gostaria de ver aqui em uma aula completinha, maravilhosa de inglês. Até a próxima. Fui!